Esse episódio do Quimera Cast vai ser muito especial, porque estamos com um convidado vindo diretamente do Rio Grande do Sul, importamos para o Rio Grande do Norte, e ele é meu amigo, mas também super competente profissional, não só da instituição que ele representa, o Sebrae, mas também ele representa o varejo. Vocês vão aprender muito com ele, porque cada encontro que eu tenho com o Fábio, que eu já apelidei também, eu aprendo muito. Então, Fábio, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo e obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Nossa, é muito bom, prazer. Tá aqui em Natal, pra mim, assim, tá sendo terapêutico, sabe? Galera que recebe bem, mar verdinho e quente. Delícia uma da gente. E poder finalmente te encontrar no Brasil, né? É verdade, é verdade. É muito bom poder, de alguma forma, contribuir com a tua audiência aí, com algum conteúdo também que possa ser útil. Com certeza. Eu trabalho com varejo a minha vida inteira, né? E sempre, para mim, poder ajudar alguém que tem comércio e serviço, que tá ralando, né? Para poder chamar a atenção de cliente, para poder aumentar as vendas, resolver problema das pessoas, fazer o negócio girar, é um privilégio. Então, se alguém estiver nos ouvindo e nos vendo aqui e tiver algum insight, valeu demais. Valeu demais. E ele é isso, ele é um movimento em pessoa, pronto. Aqui é a personificação do movimento. Ele não para, é essa energia. E já vou aproveitar para dizer como é que a gente se encontrou nessa vida, né, Fábio? Em 2022 eu tive uma reunião, só que eu estava no momento que eu não podia estar com a câmera acesa, ligada lá. E aí eu participei dessa reunião fechada, mas super aprendi. Ele, de forma muito generosa, foi passando, era a minha primeira missão que eu ia coordenar em 2023 com o Sebrae RN, junto dos colegas aqui da casa. E você, de forma muito generosa, você foi passando pra gente alguns insights, qual era a sua experiência. Porque faz quanto tempo que você leva a missão lá pra Nova York? 13 anos. 13 anos que o rapaz leva um grupinho de mais ou menos 60 empreendedores. 50, 60, depende do ano. Olha só, então a experiência ele tem muito e de forma muito generosa. Ele foi passando sem nenhum tabu, nem sem nenhum limite ali pra gente. Então naquele momento eu conheci o Fabiano, mas eu quero saber em que momento ele me conheceu, porque não foi naquela reunião. Então, a primeira lembrança que eu tenho de ter falado foi em Nova York, em algum evento por lá, né? Alguém me apresentou pra ti. Isso. E logo ali já bateu, né? A gente trocou uma ideia e, assim, a generosidade, pra mim, ela também nasce de uma certa reciprocidade, né? E a gente, na hora, já começou a trocar ideia, né? Sem querer fazer negócio, sem querer, só queria um ajudar o outro. E ali eu vi verdade. Eu gosto muito, assim, de prestar atenção quando eu conheço pessoas assim, né, que nem tu, e eu tinha ali algum sinal que a gente ia poder desenrolar algumas coisas por aí, e foi o que foi acontecendo, né? Foi o que foi acontecendo, a gente foi trocando ideia, daqui a pouco, quando eu vejo, né, talvez tu tenha o script aí, mas eu só fechar o meu raciocínio, tu tá me guiando em Singapura, né? Tá me acolhendo num rolê que eu fui sozinho aventurar na Ásia, né? Fui na barriga, né? Pô, tem experiência em Nova York, mas em Singapura não. E que bom que a gente foi se encontrando, né? E podendo fazer daí sim, né? Os negócios acontecerem também, impulsionar uma carreira do outro. Bom demais, de verdade, obrigada. Então foi isso mesmo, a gente se conheceu em Nova York, lá em 2023, depois eu passei a seguir Fabiano, ele passou a me seguir, a gente acompanhando a dinâmica um do outro. É muito legal ver gente que tá também nesse corre, mas também com muita verdade, como você fala, com o propósito de ajudar pessoas. Então acho que isso aí foi unindo mesmo a gente. Até que eu fui em 2024 para Singapura e você já ficou. Eita, eu queria ir. Você ia também, né? Eu fui como cliente nessa oportunidade, você também ia, mas aconteceu uma situação bem trágica lá que todos nós acompanhamos no Rio Grande do Sul, né? E aí você disse, Marcelinha, não tem como eu ir agora, eu preciso ficar aqui, né? Eu preciso dar esse apoio. Mas chegamos em 2025. Era pra ser. Em 2025 eu já fui como curadora técnica, né? Numa outra missão. E aí você veio também, não só como cliente, mas também com toda a sua experiência. E fizemos muito mais do que o script da missão, não foi? Porque eu queria retribuir um pouco toda aquela generosidade que ele tinha tido comigo lá em Nova York. Então, terminou o roteiro técnico. Fábio, eu já conheço tal e tal lugar. Quer ir comigo? Bora sim, bora. E ele topa. A gente conheceu muita coisa legal. E a ideia é que voltemos a Singapura esse ano novamente. Voltaremos. Se tu ainda não sabe, eu vou te contar. Olha já só! Tá tudo resolvido, né? Eu não ia perder essa chance de novo. Vou falar pra vocês aqui, tá comigo, né? É um privilégio estar com essa menina aqui. Vocês sabem, né? Vocês já acompanham ela. Mas com um olhar de arquitetura, mas não um olhar de arquitetura do arquiteto. É um olhar de arquitetura de quem manja de estratégia de negócio. E aí eu tô do lado dela entrando numa loja, eu tenho um olhar até ali.
até uma camada. E ela me chama a atenção, tá vendo esse material que dá esse efeito tal? Isso aqui pode ser barato de fazer com tal material e é isso que eu já apliquei em tal cliente. Então, para mim, tá contigo numa visita técnica é muito especial porque tu tem um olhar que eu não alcanço, né? Que é da questão visual, mas por trás do visual estratégica. Ora, por ser algo que vai chamar a atenção de alguém e vai aumentar, vai trazer o cliente para dentro. Ora, por ser algo que é executável de um jeito mais barato. Então, essa coisa dessa inteligência que mistura arquitetura com estratégia, para mim, não são tantos profissionais da tua área, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer, que conseguem, né, fazer isso desse jeito. Então, eu quero estar perto de ti para visitar a loja, porque eu saio bem melhor do que se eu fosse sozinho, né? Então, aproveita. Vocês nem imaginam, né? O quanto é verdadeiro, né? Esse olhar de estratégia. Eu até queria, inclusive, que você falasse um pouquinho da sua atuação além do Sebrae, né? Mas também conjuntamente ali com o Sebrae, tem a loja, a Collab, que você também coordena. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto, até para o pessoal entender o olhar que você tem, muito além do institucional, ou então do didático, ou então de palestrante, que tudo isso daí ele é, né? Mas também de varejista. Fala um pouquinho pra gente dessa sua atuação. Então, eu tinha um sonho, né, de ir um pouco além da curadoria, do que tange tendências de varejo. Eu queria poder viver as tendências junto com os clientes em tempo real. E aí, lá no Sebrae Rio Grande do Sul, a gente está com uma diretoria com um apetite maravilhoso para correr alguns riscos. Porque tem projetos como esse, na proporção que é inovador, tem tudo para dar errado também, né? Muito para dar errado. E aí a gente abriu a primeira loja colaborativa, né? O primeiro laboratório de varejo colaborativo do Brasil, na minha visão, né? É onde a gente tem a possibilidade de hospedar em torno de 30 marcas, né? De roupa, acessório, comida, bebida, design, bem-estar. Então, a gente tem umas 3 categorias e dentro dessas 3 a gente faz uma curadoria que coloca marcas que têm uma harmonia entre si, mas que muitas vezes podem ser por falta de capacidade de investir, né? Ou por falta de repertório em varejo físico, sejam nativas digitais. Ainda não tiveram essa condição de estar num lugar de alto fluxo para poder ter um contato físico com o consumidor numa loja física. E aí a gente criou a tela, né? Então, segue aí, @telaloja. Eu já sigo. A tela é um lugar, uma tela, né? A gente pinta ela a cada 6 meses e conta uma nova história com novas marcas. Então, tem ciclos de 6 meses, com em torno de 30 marcas, que vendem pra caramba e, melhor do que isso, descobrem estratégias para poder vender mais em outros canais, porque a gente testa o tempo inteiro. Testa uma tecnologia, né, para ver se vai fazer sentido para o cliente. Testa uma estratégia de venda, testa uma abordagem, testa um script de WhatsApp, testa o jeito de fazer uma live. Então, é um laboratório vivo, muitos testes, erros e acertos, descobertas, portanto, e esse rolê faz a gente validar ou relativizar tendências que a gente vê na NRF, vê nos eventos, né, o XCW, NRF Singapura, os eventos que eu tenho frequentado. E então esse é o projeto, assim, ele tá no 2º ano, a gente não tem data para acabar, então abriu a loja de projeto, virou um processo, né? É permanente. Mas a gente tá se questionando assim, o que fazer? O que é a tela? O que é o próximo nível da tela? O que pode ser, né? A gente abre mais operações, a gente abre operações pockets, a gente acelera o digital, o que é mais? Porque além de acelerar os caras em venda, em teste ali, a gente também ajuda em paralelo com o programa de capacitação. Então, se o cara não sabe fazer bem o preço de venda, a gente ajuda. Se o cara está com poucos clientes, precisa ampliar o mercado, a gente ajuda. Se ele tem dificuldade com a equipe, a gente ajuda. A gente ajuda a empresa dele em paralelo. A gente quer que ele, desses 6 meses, ele saia dando outros saltos, né? Que ele saia muito mais preparado para o mercado. Olha só que suporte maravilhoso, né? E aí eu já tô pensando aqui, Fábio, em quantas outras operações, eu digo Brasil afora mesmo, vocês validando esse modelo, vamos dizer assim, e com apoiadores como o Sebrae por trás, toda essa parte de treinamento, de capacitação. Gente, isso aí, né, tem muita coisa para dar certo. E outra, muito legal isso aí que você falou, as tendências que a gente vê, né, ou então os insights que a gente vê, que agora tendências, né, a gente não pode mais falar tanto tendências depois do SXS. Né, tá convergência, sei lá. Convergências, né, tá todo mundo nessa. Enfim, o que você vê lá fora, a gente às vezes fica, eita, será que isso aqui vai, não vai? Com a nossa maturidade ao longo do tempo, a gente começa a ver o que é que pode dar certo. Não é tudo que vai, né, funcionar. Algumas coisas até surpreendem, mas eu acho muito legal você ter esse laboratório vivo, de não ser
só na teoria, né? Ou então só no estudo. Eu acho massa isso de poder implementar, de poder realmente validar, testar e outra, transformar empresas através desse conhecimento tão vasto que você tem, que você adquire, né? É. Isso aí é massa. Tem tanta tecnologia disponível para os negócios que não são usadas, e isso me angustia, tem um gap aí, né? Os negócios precisam de tecnologia. As empresas de tecnologia querem vender para os negócios, mas eles vendem com uma linguagem que o negócio não entende, né? E aí fica aquela coisa estranha, assim, ou é caro, eu não consigo acessar. Então a gente, por exemplo, tem uma tecnologia que a gente botou, a câmera de segurança se transforma também numa captação de imagens, que com inteligência artificial essas imagens viram dados e eu sei quem entrou no detalhe, eu sei qual é a faixa etária, eu sei qual era as áreas que mais ficou, eu sei quantos compraram. Então, eu consigo... A gente descobriu com 6 meses de operação que a gente fez uma loja midlife, assim, tipo, 40 a mais, e 75% do fluxo era a geração Z. Olha só. E a gente, pô, com estudos, eu fiz N reuniões com o shopping, briguei, aprendi, foi um auê intenso para poder chegar, pô, agora eu entendi o fluxo desse shopping. Agora a gente, né... E ainda assim, não é sobre a teoria, né? Os PPTs com os números. Tem a questão do que o mercado de fato responde. E o propósito ele emerge com a operação. E a gente viu, cara, vamos ter que mudar o mix para atender a geração Z. Por conta de um investimento de R$200 por mês. Que é essa tecnologia que eu tô falando para vocês. Olha só. Então, muitas vezes não é sobre grana, né? É sobre intimidade com a tecnologia. E quem tá com a gente agora tá começando a sacar. Poxa, então em vez de eu gastar numa pizza e um vinho, eu vou ter essa tecnologia na minha empresa. É verdade, tu vai ter. E vai ter dados para poder tomar decisão. É o que a gente mais vê, né? Em NRF, o que aqui a gente vá é isso, decisão baseada em dados. Só que muitas vezes a gente não coleta esses dados, muitas vezes a gente não tem esse banco para poder consultar, né? Então, fica complicado. E isso daí, o que o Fabiano tá falando, não é só para empresas grandes, o que ele disse, R$200 de investimento ao mês. Então, é possível para o varejo da ponta, para o varejo que movimenta, para o micro e para o pequeno, né? Isso aí que eu acho também que é transformador, porque é o que compõe boa parte do nosso mercado brasileiro, é o micro e o pequeno. Massa. E aí, eu já vou aproveitar esse gancho, Fábio, para que você fale um pouquinho o que esse seu olhar, o que uma missão é capaz de transformar, né, no olhar do empreendedor. E aí, eu trago a sua visão não só, de novo, como instituição que auxilia tantos pequenos e médios negócios, né, micro também, mas você já me falou que, enfim, você tem contato com grandes varejistas também, você tem esse olhar de varejista também, enfim, é um olhar muito mais amplo. Então, diante disso, não só com viés de instituição, quero que você traga qual é o impacto de uma missão na sua vida, na vida dos empreendedores que você também acompanha, esses 13 anos, né, que você tem de NRF Nova York, qual a sua percepção? Quando eu ouço a tua pergunta e sinto ela, a primeira coisa que vem na minha cabeça, que é a coisa mais incrível que eu fiz na minha carreira. As imersões internacionais, elas têm a capacidade de transformar de uma forma que não tem nada que eu me envolvi, não tem a consultoria, não tem o projeto, não tem a palestra, que consiga fazer uma empresa sair do ponto A para um ponto B num curto espaço de tempo, como uma imersão bem estruturada. E isso eu explico por quê. Porque quando tu vai para um lugar de referência naquele tema que é da tua área, né? Obviamente, a gente falando de varejo, comércio e serviço, a gente vai para a NRF todo ano, lá estão os sinais que podem antecipar um pouquinho o futuro, né? Tipo, já sai na frente dos concorrentes, porque, pô, já teve informação em primeira mão, já pode agir. Além disso, tu tem a possibilidade de visitar empresas que são referência, né? No ponto de vista daquelas tendências que estão sendo apresentadas, que já estão botando na prática ou validando se são tendências ou, de fato, é uma nova realidade. E, por fim, a tua atitude enquanto empreendedor, ela muda bastante. Porque além de tu ver teoria, tu sentiu ela porque tu viu na prática, né? Tu trocou com networking, com o grupo e com as empresas que tu visitou. Então, peraí, assim, eu já levei mais de 600 pessoas, 600 empresários nesse rolê esse tempo todo. São muitos cases, mas muitos cases de empresas que cresceram muito. Um bem comum no Brasil é Cria Amigos, né? Sim. É oficina de urso, 80 lojas, parque temático lá em Gramado, hotel incrível, para as crianças irem dormir com seus ursinhos. Como é que surge a Cria Amigos? Surge de uma imersão onde as empresárias colocaram como plano de ação, a partir de insights, inspirações e trocas que fizemos, que aquele modelo de negócio ia funcionar no Brasil.
2016, primeira loja em Gramado, estou com 80. Então, 10 anos de marca, né? Assim, estamos falando pouquíssimo tempo, crescimento maduro, estruturado. Tem N cases assim. Isso aconteceu pelos fatores que eu falei antes. E eu acho, às vezes, a gente quer fazer um mestrado, um MBA, eu acho tudo válido. Uhum. Mas para sair do ponto A pro B num curto espaço de tempo, com baixo investimento, porque é baixo investimento, tendo em vista o retorno que tu pode gerar, né? Para mim não tem coisa mais incrível do lado de cá, de quem tá ajudando, orquestrando isso de alguma forma, e do lado de quem é o participante do repertório que ele aumenta e a condição que ele tem de evolução do negócio. Massa, eu concordo com tudo que você falou e, enfim, você tem muito mais experiência que eu na emissão e por isso que eu também vou lhe perguntar, qual é a grande diferença que você viu, ou então a grande semelhança entre a NRF Nova York e a NRF APEC, que é a de Singapura, né? Será que a Ásia tem tantos cases que a gente consiga também trazer para o nosso Brasil, como é o caso de Nova York? Tem também agora a NRF Europa, né? Que eu também fui ano passado, então a gente consegue ter esse comparativo, mas na sua visão, como que você vê o comparativo mesmo entre Nova York e a Ásia? Eu vejo que a Nova York te dá uma visão global. Tu tem cases, estudos que dão conta do consumo no mundo. A Ásia eu adorei, assim, para mim foi muito bom, porque foi um aumento de possibilidades de análise, por exemplo, de geração Z. Lá é 55% da população é geração Z, aqui a gente é 20%. Então, é um outro jeito de olhar. Né? É uma outra verdade, enfim, é uma outra curva de aprendizado. E poder entender no detalhe, porque lá é só sobre o consumo na Ásia, lá é só sobre as boas práticas asiáticas, né? Então, é um hiperfoco em uma economia que tá dando as cartas, né? Vamos lá. E aí tem traços culturais que... Nossa, a gente visitou loja, eu comentei contigo, o nível de atendimento, né? Muita presença, referência em tecnologia, mas uma presença humana no atendimento, um trato absurdamente bom de querer ficar ali. Então eu acredito que a Ásia vale muito a pena para a gente poder não achar coisas a respeito, né, do consumo na China, no Japão, né, em Singapura, nas Filipinas, na Coreia, mas entender mais profundamente a diferença entre esses lugares e também a comparação dessa cultura, né, oriental sentida em detrimento às questões ocidentais e eu acho que quem se inspira lá traz muita coisa, muito atalho também para fazer as coisas acontecerem aqui. É verdade, eu concordo muito com sua fala, porque quando a gente começa a olhar a Ásia, de verdade, antes eu só analisava a Ásia estando aqui do Brasil, né? Enfim, do Ocidente, daqui. E quando a gente vai para lá e a gente sente, conversa com as pessoas, a gente vai no varejo mesmo, a gente frequenta toda aquela economia girando e acontecendo, eu tive uma visão totalmente diferente. Totalmente diferente, de verdade. E aí eu acho que faz todo sentido isso que a gente tá falando de imersão, de missões empresariais, com o paralelo que a gente consegue fazer em lojas. Por quê? Quando a gente tá no varejo digital, é uma realidade que acontece tranquilo, né? Mas quando a gente vai no varejo físico, a gente tem ali a multissensorialidade envolvida, que a gente tá imerso numa missão, é isso. É tudo, a gente sente, a gente não só escuta, a gente não só vê, a gente sente, a gente vivencia. E pra mim, essa parte da Ásia foi disruptivo. Eu confesso que eu tinha alguns preconceitos, talvez. Aliás, um olhar meio velado para algumas coisas, sabe? Talvez um pouco enviesado. E quando eu cheguei lá, e normalmente quando eu vou numa missão, né, eu fico totalmente despida. Eu vou ali para aprender, eu vou ali para realmente captar o máximo. E eu me impressionei muito com a Ásia. É tanto que eu disse no outro ano, eu digo, eu tenho que voltar. Aí eu fiz a imersão na China, né? Depois fui para Singapura de novo e agora estou indo pela terceira vez. E cada vez com um olhar diferente, porque a gente vai também tendo um pouco de maturidade de mercado, a gente vê um pouco lá de Nova York, pega um pouquinho de Paris também e vai juntando isso tudo. Então, para mim, realmente a Ásia, como você falou, a gente aumentar o repertório, a gente reflete muito sobre o que vemos lá pra gente poder aplicar no Brasil. Eu confesso que não é muito copy e cole, né? Aquela coisa como lá em Nova York muitas vezes dá, pra gente pegar uma solução e literalmente colar no nosso negócio, né? Claro, com as devidas proporções. Lá na Ásia provoca a gente a pensar um pouquinho mais. O que é que faz sentido? O mercado de lá é assim, o meu é assado. E trazer isso aí de uma forma transformadora para os nossos negócios. Porque, de fato, eles estão liderando muito o mercado, né? Quando a gente vê os números da NRF e PEC, gente, tem a China e tem a Índia lá, né? Então, é muita gente. Os números são assustadores quando a gente vê os cases lá da NRF e PEC. Então,
Pra mim foi dessa forma, eu acho que pra você também, né? Foi sim. É. Foi sim. E além da missão, Fábio, além da parte da NRF, estar lá e sentir, o que é que você achou do povo mesmo lá, né? Porque faz parte, e de verdade, pra mim é tão importante quanto o conteúdo oficial da NRF, então das visitas técnicas, é a gente também sair, explorar, conversar com as pessoas, frequentar um barzinho, um restaurante, passear na rua mesmo, entender como funciona os transportes públicos. Então, pra você, como foi vivenciar Singapura o ano passado? Nossa, eu lembro dos primeiros 2 dias, eu tava uma mistura de me sentindo no filme do Avatar, né? Com algo, assim, pós-apocalíptico. Porque, assim, nenhum papel no chão, nenhuma buzina, sabe? Um respeito pelo coletivo absurdo, né? E, pá, não sei vocês, mas não é meu dia a dia. Não. Então é um choque cultural, assim, que eu lembro de eu ficar, caramba, né? Depois eu olhei aquela quantidade de shopping centers, né? Na época eu fiz a conta, assim, relacionado à população, nossa, é absurdo, né? É um shopping para cada 25 mil habitantes, acho que essa foi a conta que eu fiz na época. Lá tem 600 mil, né? É um país do tamanho de Campinas, né? Singapura, 600 mil habitantes, eu acho. Não, tem 5,6 milhões. Singapura? Sim, é muita gente. É isso? Agora, o tamanho, são 700 e poucos quilômetros quadrados, é do tamanho de Campinas, mas a população é 5,6 milhões. Meu Deus. É muita gente, é muito populoso. Mas não vi eles, né? Eu não vi. Olha, do domingo você vê. Do domingo não tem 1 centímetro quadrado naquela cidade. Naquela cidade. Não tem, não. Pô, massa saber que é tanta gente. É porque lá todo lugar é tanta gente, né? Mas eu lembro de ver uma cidade muito calma, muito pacata, mas um varejo performando, né? Eram shopping centers com aquele público, tipo, alguns um pouco mais cheios que outros, e dava pra ver que tinha um consumo que não era só local, né? Sim. Que vinha pessoas de outros lugares para consumir lá, porque lá é um polo de referência, né, de consumo, por conta das características deles. Eu lembro de sentir uma coisa muito forte com relação à educação, e claro, né, dadas as dimensões também, sei lá, né, é incomparável com relação, não dá para comparar nada com relação ao Brasil, né, é incomparável por conta das características, do tamanho e tudo mais, né, mas porra, em 1965 não tinha água limpa para tomar, né, Malásia, né? Malásia mandou caminhar. E, pô, em pouquíssimo tempo se tornaram lá entre os principais PIBs do mundo. Como é que faz isso, né? Como é que... Tem muito a ver com disciplina, né? E disciplina, para mim, é a conexão principal que eu entendo como cultura de negócio que a gente pode se inspirar lá, né? Poxa, as coisas organizadas, né? A forma de atender muito bem estruturada. Há uma preocupação em que tu se sinta bem nos ambientes comerciais, né? Então, foi muito disso, assim, que eu vivi. Essa foi minha experiência, assim, foi uma experiência muito forte, cultural. E essa coisa do Avatar é porque é uma cidade extremamente arborizada, né? Tem uma política de governo, né? Que sustentabilidade está entre os 3 principais valores, algo assim. Então, é incrivelmente linda também, né? É um lugar bonito, enche os olhos, assim. Singapura hoje está no top 10 enfim, é um país, uma cidade-estado, enfim, que ali está entre os 10 países mais sustentáveis do mundo. E é como você falou, são muitas políticas públicas para isso acontecer. Então, quando a gente fala de não ver lixo na rua, eu perguntei a uma guia, Isabela, que ela é a única guia brasileira que é oficializada lá, né? Permitida a atuar lá como guia. E aí eu sou curiosa, né? Eu vou perguntando um bocado de besteira e algumas coisas que realmente são relevantes para mim. E eu disse, eu não vi tanta lixeira aqui, como é que é tão limpo? Ela disse, a disciplina que você disse, né, agora, a disciplina do pessoal carregar o seu próprio lixo e depois depositar aquilo dali numa lixeira. Porque lixo também implica em inseto, implica em, de repente, rato e outras coisas que não são bem-vindas. Então, eles concentram as lixeiras para não ter muito isso e a população é educada. Mas educada porque são educados desde sempre? Não. Ela disse, Marcela, a quantidade de multa que existe aqui pra tudo é incrível, assim. Jogou lixo no chão, é multa. Isso, tinha as plaquinhas, né? Tem avisando, né? Então, assim, às vezes, se não é no amor, é na dor mesmo, mas funciona. E o que pra mim fica mais marcado de Singapura é esse pensar no coletivo. Eu acho que essa transformação que você falou, né, era realmente uma ilha pobre de pescadores. Ali a independência deles aconteceu na década de 60, e ali era uma ilha pobre de pescadores mesmo. Era droga, prostituição, enfim, tudo que a gente vê, assim, né, de uma zona barra pesada, e
eles foram transformando. E em 50 anos, já se transformou na quarta nação mais rica do mundo. Como que isso daí é possível? E aí, sempre quando eu trago esse case de Singapura, que para mim, ir para lá não é somente isso, óbvio, que a gente tá falando, é também o próprio case Singapura. Sim. Como que a gente pode fazer um paralelo com os nossos negócios, né? Se uma nação com 5,6 milhões de pessoas conseguiu se transformar desse jeito, como que nossa empresa, não em 50 anos, mas sei lá, em 5, o que é que a gente consegue fazer? E muito sempre pensando no coletivo, sempre pensando no coletivo. Isso daí, para mim, é o mais fantástico e o maior aprendizado, porque somos muito egoístas. Né? Então, muitas vezes tendemos a pensar em nós mesmos, e isso daí não leva a gente para o próximo nível, não leva a gente para o caminho da evolução, não leva a gente para realmente o que a gente veio fazer aqui, que é servir de forma assim, genuína, né, Fábio? Então, mas eu quero fazer uma pergunta para você, pra gente ir caminhando já pro final também. Se um cliente chegasse para você e perguntasse: Fabiano Zortea, é melhor ir para Singapura ou Nova York? Qual seria a sua resposta diante desses dois cenários que você já conhece tão bem? Eu ia devolver com uma outra pergunta. Boa. Já foi para alguma delas? Não. Então, se não, vai primeiro para Nova York. Concordo. Vai primeiro para Nova York porque eu acho que tem uma caminhada para poder aproveitar melhor. Isso. Acho que Nova York, para quem não tem tanta experiência, vai ser uma primeira experiência que vai amplificar a segunda, que é Singapura, como foi para mim, né? Eu ainda assim fiquei muito impactado, fui na barriga, estava um pouco atrapalhado lá em Singapura, com uma boa experiência em Nova York nos primeiros dias. Claro, depois que conectei contigo, tudo se resolveu. Mas é porque culturalmente é muito diferente mesmo, né? Então, agora, se puder, vai nas duas, né? Sem dúvida. Vai em janeiro para Nova York, vai em junho para Singapura, no mesmo ano caberia, que é o que eu tô fazendo, né? Uhum. Coloquei na minha agenda, porque sem dúvida as duas juntas te dá uma condição, um repertório muito poderoso, né? Para aumentar a tua criatividade, sabe? E às vezes, poxa, é um investimento alto, mas cara, a ideia que tu pode ter, que vai te gerar um salto, né, de relevância no mercado, tu não consegue dimensionar. Não consegue. Né? Não Multiplicar consegue. isso com o time. Nossa, para mim é retorno sobre investimento certo. É só aproveitar, é só, né, ir lá com os olhos de empresário, com os olhos também de cidadão, né, de cidadão deste mundo, e deixar fluir esse conhecimento todo, e aos poucos ir também aterrissando e transformando isso em ação, tanto em Nova York quanto em Singapura. Olha, eu concordo totalmente com você, Fábio. Então, bora convidar o pessoal para ir com a gente para Singapura? Bora. Vamos, a nossa próxima viagem não será Nova York, porque isso aí só em 2027. Nossa próxima viagem será para Singapura, que vai acontecer agora no próximo mês de maio. Estaremos lá numa comitiva super diferente, né? Serão 10 empresários apenas, mas estaremos lá, nós dois, com um olhar técnico, com também, para compartilhar, obviamente, já fomos outras vezes, né? No caso, outras vezes, Fábio foi o ano passado, então com muita vontade de compartilhar. Então, tudo isso que a gente falou transforma realmente os nossos negócios, pode transformar também o seu. Então, se possível, vamos com a gente nessa, que vai ter uma curadoria barra pesada, não vai, meu amigo? Eu tenho certeza. Ó, tô indo pelo 2º ano, quero muito que vocês estejam lá com a gente, e quero muito porque eu acredito que se a gente reunir uma galera massa, aumenta muito a potência das trocas entre a gente, né? Elevarem a possibilidade da gente colocar a estratégia massa para rodar aqui. Então, se tá pensando, tá na dúvida, sabe o seguinte, cara. A gente vai estar com o pé no fundo, pesquisando, ralando juntos. E a Marcela, que já tem bem mais experiência do que eu, vai estar orquestrando toda a nossa jornada lá. A gente vai poder, além de fazer visitas técnicas privilegiadas, a gente vai conseguir ter curadoria daquelas palestras mais especiais, né? Isso. Imperdíveis, contatos com a organização. A Marcela é íntima do CEO lá da NRF Ásia, né? Do diretor. Vou falar direto com o cara, eu vi nos corredores, até me aproximei dele por conta dela. Então, é um ambiente muito especial e privilegiado, né? Que indo sozinho a gente fica tão perdido. Então, se tá na dúvida,
cola na gente que vai dar bom. Vai dar bom. Estaremos lá com o Sebrae Mato Grosso para levar vocês, com certeza, para uma experiência inesquecível em Singapura, com muita técnica, com muito conteúdo também, mas muita experiência para você aplicar no seu negócio. E agora, para a gente finalizar, Fábio, eu quero que você deixe um recado aí, vindo do seu coraçãozinho mesmo. O que é que você pode deixar para as novas gerações, para as mais antigas, para as não tão jovens assim, né? Você, que além de tudo isso que a gente falou, também é esposo da Bia, maravilhosa. Você que tem 2 guris, né? Guris também incríveis. Fala aí o que tá no seu coração, o que você pode contribuir pra gente finalizar esse episódio especial. Eu vejo que a gente está vivendo um momento de sociedade onde a gente está vivendo uma hiperconexão digital e, ao mesmo tempo, uma desconexão social. A gente está vivendo já, de uma forma velada, uma crise de saúde social, onde os encontros estão sendo deixados de lado. A gente está substituindo conhecer o vizinho por um app. A gente está deixando de olhar nos olhos e bater um papo com calma por conta de uma distração de mensagens que poderiam ficar para depois. O consumidor está com muito barulho e precisa de motivos para ir até uma loja física. Então, se eu pudesse deixar um recado, é que a gente se concentre numa agenda que leve 20% da nossa energia e tempo para as questões tecnológicas, mas que a gente possa colocar 80% da nossa capacidade de fazer coisas em tecnologias ancestrais, né? E a gente poder se olhar no olho, respirar, poder ter uma atenção plena com quem a gente faz negócio, com quem a gente convive, ter atenção na vida que a gente está vivendo, né? Que os dias estão passando e poder prestar atenção nisso, no que a gente está fazendo. E eu acho que esse é um caminho que soma data-driven com intuição. E o rolê, para mim, da potência tá na convergência entre essas duas coisas. E eu acho que fazendo isso, a gente tem uma chance maior de performar nos negócios. Seja o que a gente venda, seja o que a gente faça, comércio, serviço, indústria, agronegócio. Eu acho que a gente está precisando desse equilíbrio, porque senão vai dar ruim. A gente já está vendo, né, movimentos nas empresas acontecendo para tentar atenuar um pouco isso. Mas eu acho que parte de cada um de nós. Como é que está a tua agenda? Onde é que está tu na tua agenda? Né? Enquanto líder de negócio, enquanto empresário, enquanto colaborador, enquanto cidadão. E a gente cuidar um pouco essa aceleração em coisas que muitas vezes são superficiais ou hype, que nos distraem, e focar na essência que muda o jogo. Olha, o recado tá dado de um cara que entende super e que, pela glória de Deus, virou meu amigo também. Obrigada, graças a Deus que tu é minha amiga. Atravessei o país, disse que vim e tô aqui. Tá aqui. Graças a Deus, viu? Pratiquei o que eu falei antes. Olha só, verdade. Então agradeço ao Fabiano, mas agradeço também a vocês. Espero que vocês tenham aprendido com mais esse novo episódio aqui do nosso podcast da Quimera. Obrigada e vamos embora para Singapura. Bora com a gente. Vamos lá, valeu.